Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio do Cine Speaker, o seu podcast de cinema. E, bom, hoje estamos num novo formato, num estilo novo. Como podem ver, a câmera está um pouquinho mais elevada, estou um pouquinho mais... deixa eu aproximar até um pouco mais. Estou um pouquinho mais próximo hoje da câmera, de um jeito agora sim. Estamos ainda no meu quarto, ainda estamos meio que... Ainda estamos no meu quarto, né? Então... Só temos essa novidade agora, que é o estilo de câmera diferente. Eu resolvi temporariamente provar o microfone. Vamos ver como que ele vai ficar, se vai ficar bom, se vai ficar ruim. Por conta que eu ainda estou tendo que resolver o problema do meu grandão, que está aqui ainda, ó. Ó. E, bom, hoje vamos falar do mais novo filme de ação e de luta e que vai dar um fatality no like de vocês para ruim da franquia, vai dar um dislike maior ainda desse fatality dessa franquia, que é o grande e o único filme 2 já do Mortal Kombat. Tá, desculpa, foi mal. Bom, vamos hoje falar do segundo filme do Mortal Kombat. Um filme que estará estreando dia 7 agora, essa semana. Então, hoje é dia 5. Amanhã já vai estar lançando. Na quarta-feira, no caso. Lança não, eu já vou poder estar liberando esse episódio. Ele vai lançar somente na quinta-feira. E, bom, eu vou, antes de mais nada, antes de puxar a vinheta e tudo, eu vou explicar para vocês como funciona para você que é novo aqui no canal. Nós temos duas partes, a parte com e a parte sem spoilers. A parte sem spoilers é sempre a primeira parte, que são os primeiros 5 minutos de filme, depois começo a falar do bendito filme, e dos 5 minutos finais em diante, até eu achar que deu boa, já tá o suficiente de falar bem, falar mal e afins. Então vamos rodar esta maravilhosa vinheta e vamos para esse vídeo. Mortal Kombat teve sua estreia, o primeiro filme, na pandemia em 2020. Mais ou menos em 2020 e 2021. Eu não lembro agora certinho a data. E foi um tremendo desastre. Ele teve um pouco de desculpa da galera por causa que sim. Quer dizer, não teve tanta desculpa. Ele foi um filme que foi pós-pandêmico, então, tipo, ele meio que gravou na pandemia. E foi... Ele meio que gravou antes e terminou depois da pandemia de ser gravado o primeiro filme. E teve sua estreia diretamente para o streaming, por conta que nessa época os cinemas estavam em completo lockdown. Ninguém podia estar lá. Foi uma época muito triste para o cinema. E esse foi um filme que o primeiro ele veio com um ódio e um hate monstruoso, porque os primeiros minutos dele, os primeiros 5 ou 10 minutos mais ou menos dele, são muito bem elaborados, com cenas de lutas muito boas entre o Bi-Han e o Scorpion. Esqueci o nome do Scorpion, qual que é o nome dele? Que é os Lin Kuei e os outros lá. Eu não vou lembrar esses nomes, que são um monte de nome complicado de lembrar, mas enfim. E foi daí que começou com a primeira luta entre o Scorpion e o Sub-Zero, que eram as lutas que a gente mais queria ver. Mostrando como o Sub-Zero virou Sub-Zero e como o Scorpion virou Scorpion. E foi um filme que foi totalmente destruído pela crítica pelo fato de ser horrível. De ser totalmente mais ou menos e ser uma coisa assim, totalmente tipo, sem necessidade nenhuma de ter. Porque a gente segue daí nessa trama um dos descendentes do Scorpion, que era o Cole. Que foi um personagem que ninguém se importou desde o começo. Foi um personagem, tipo assim, completamente inútil do começo até o fim do filme. E só serviu pra ter mais clichê, mais trash e mais aquilo lá. Eu vou ser o herói, eu vou salvar o mundo, eu vou vencer. Tipo, serviu só pra isso. E basicamente o primeiro filme do Mortal Kombat foi um clichê tremendo de filme de ação. Ou seja, o primeiro filme era uma porcaria. Então esse segundo filme já vinha com uma bagagem muito pesada do primeiro filme ter sido horroroso. Então a galera já tá com o pé muito atrás, porque ele podia ser horrível ou muito pior. E infelizmente os medos se concretizaram. Ele é um filme que, assim, comparado com o primeiro, ele é melhorzinho, tá? Ele segue agora a história do Johnny Cage, que é um dos principais personagens da franquia do Mortal Kombat em questão de luta e tudo. É um dos queridinhos da galera, principalmente por causa
soco no saco, né? Que todo mundo adora, fica dando soco no saco do coleguinha no Mortal Kombat, né? Porque é spama essa desgraça, ninguém consegue jogar mais essa porcaria. E ele tentou contar a história, tipo, baseando da visão do Johnny Cage, o que eu achei que foi um tiro muito bom, porque o personagem, o ator que fez Johnny Cage, ele pegou de uma forma fantástica. Eu vou parar aqui de falar muito disso, porque senão eu vou dar spoiler, mas enfim. E toda a história continua a história do Mortal Kombat, continua a história dos torneios para salvar a Terra, para salvar o plano terreno, e continua toda essa questão. A construção de personagens eu achei um pouco mais interessante. A história é rasa, tipo, muito rala. Ele começa a ter uma. Começa do mesmo jeito que o filme anterior, começa tendo uma história interessante, mas depois ele se perde e acaba sendo ralo. Ralo não, perdão, raso. E ele continua com esses mesmos problemas que o primeiro filme teve. Histórias rasas, continua. Histórias rasas, pouco se importar muito com os personagens, pouco desenvolvimento de personagem. Ele até melhora um pouco o desenvolvimento dos personagens que é ali, mas não tem muito mais além disso. Visualmente o filme é muito bom, né? Ele tem muita diferença aos jogos, então se você é fã dos jogos, você vai curtir pra caramba. Ele pega a mesma vibe do Super Mario, que usa muito dos jogos, usa muito desse subartifício para tentar prender a pessoa mais. Eu achei fantástico as lutas, achei as coreografias muito boas. Os visuais, ok, né? Efeito visual ok, tem umas horas que dá umas galhafadas lá, mas não era algo muito notável. E tem algumas coisas aqui e ali, assim, visualmente, figurino, tudo ficaram muito incríveis. Bom, minha nota de 0 a 5 para Mortal Kombat 2, eu vou deixar uma nota 3. Ele é ok, mas ainda é uma bela de uma porcaria. Eu tô deixando uma nota mais assim por causa que tem algumas coisas que eu gostei bastante, eu vou falar delas mais na parte com spoilers. Então, se você já está saindo, não esqueça de dar o fatality aqui nesse like e de se inscrever nesse botão do Finish Him. E bora! E agora vamos à parte que a criança chora e a mãe não vê. A parte dos nossos maravilhosos spoilers. Então, alerta de spoilers. Primeiro de tudo, o que eu achei bom. Eu achei o Johnny Cage, como eu estava falando, muito bom, porque o filme é focado total na história dele. O que é o Johnny Cage? Ele é um ator falho, um ator que está falindo, que ninguém se importa mais e que está tentando voltar ao estrelato e que é chamado para o mundo do Mortal Kombat. Algumas coisas que eu acho que foram complicadas nisso. Primeiro, no primeiro filme, eles mostravam que tinha que ter uma tatuagem para você ser chamado de Mortal com o símbolo da franquia do Mortal Kombat. Jax ganhou uma, Sonya ganhou uma. Os dois ganharam porque mataram alguém que era anteriormente para ser convocado para o torneio. Então, assim, eles têm essa questão. Eles esqueceram completamente essa questão das tatuas, esqueceram completamente essa questão de como eles ganham os poderes. O que eu achei que foi uma coisa boa eles terem meio que colocado fora, porque essas explicações ficaram totalmente inúteis no primeiro filme, sendo que a gente está vendo uma história de Mortal Kombat, no qual é de um torneio, que ninguém sabe de onde surgiu esse torneio, então não precisa ter explicação para por que a guria tira tiro da mão rosa, ou porque a outra dá gritinho e faz o ouvido de todo mundo estourar, ou porque o outro faz um get over here e é isso. Não precisa ter explicação para isso. Isso era uma coisa que o primeiro filme ele errou muito e esse eu achei legal porque ele não dá explicação para nada, exceto porque é necessário para a trama e não se preocupa em esquecer o primeiro filme. Além de ter uma das melhores cenas para mim, que foi matar aquele Cole Young, que eu achava ele um personagem imprestável, sendo que nesse filme agora eles começaram a dar um tempo bom de tela para ele, começaram a mostrar ele um pouco melhor e mataram o desgraçado. Então, enfim, ficou por isso mesmo. Eles não sabem o que fazer com a desgraça do personagem. Que é um personagem que ninguém se importa, que apareceu, que era exclusivo do primeiro filme, e é isso. Os visuais, como eu disse, eles são lindos, né? Dessa vez trouxe a Kitana, trouxe a... trouxe um monte de outro personagem, eu não vou lembrar. Trouxe o Baraka, eu só lembro os que eu joguei há muito tempo, porque eu não sou tão fã de Mortal Kombat, do jogo pelo menos. Mas, enfim. E trouxe o Shao Kahn, que tava com um visual amedrontador e ele dava medo, assim, dava... Eu joguei no Mortal Kombat há uns tempos atrás e, cara, derrotar o Shao Kahn era um inferno. Principalmente que ele tinha aquele dashzinho dele. Cara, me dava uma raiva toda vez que ele dava aquele dash.
Eu me lembrava de quando eu tentava jogar em alguma festa de aniversário, em algum negocinho, tentando derrotar ele e ele dando aquele merda de dash, assim, me derrubando rapidamente. E eu não conseguindo fazer quase nada com aquela bosta dele e daquele martelão gigante ferrado. Trouxeram de volta o Shang Tsung também, trouxeram vários outros personagens, assim. O trazer de volta o Kung Lao eu achei que foi um tiro legal, mas infelizmente eles continuaram não dando tempo de tela para ele, não dando importância para o personagem, que é um personagem querido pelos fãs e é um personagem que daria para ter mais tempo de tela e poderia sim ter mais coisa dele. E trouxeram também de volta o Kano, que foi uma edição que eu gostei, achei da hora, as cenas dele ficaram engraçadas. E assim, esse filme ele foca muito mais em referência aos jogos. Por exemplo, na cena em que o Cole vai lutar contra o Shao Kahn, você literalmente vê a droga do jogo. Tem até a fucking life bar. Pra quem não sabe, nos jogos você tem as barrinhas de vida. Eles colocaram até isso no design da cena. Então, tipo assim, cara, ele é mais um filme que tem um banho de sangue, um banho de referência e um banho de coisa, tipo, totalmente nada a ver, assim. Trouxe personagens melhores, trouxe coisas legais. A cena de luta do Scorpion contra o Bihan, que agora é o Smoke, eu achei que ficou genial. E ficou. Genial não achei, mas achei que ficou muito legal o Smoke lá. Tipo, cara, a cena dele contra o Bihan, contra o. Os Rando Hasashi. Isso, contra o Rando Hasashi foi fantástico lá. Tipo, cara, foi uma das cenas assim de luta que eu achei as melhores, assim, né? Teve também todas as lutas contra o Shang Tsung. O Shang Tsung não. O o Shao Kahn foram fantásticas. E esse filme, assim, ele não teve medo de poupar personagens. Só que ele começava umas coisas e não terminava. Tipo, por exemplo, na hora que o Shao Kahn matou o Liu Kang, ele, não é eu que devo te derrotar. Eu vou trazer o Kung Lao de volta. E cadê a porra do Kung Lao? Ninguém sabe. Quem mata o Shao Kahn, o, o Shao Kahn foi a. E bom, só serviu pra, tipo, basicamente depois a Kitana aparecer com os leques dela e matar o Shao Kahn de um nível assim, tipo, pra vingar a morte do pai dela, que foi algo assim, foi uma morte brutal, assim, desde o início do filme. Então, tipo assim, esse filme ele só serviu pra iniciar a coisa e não terminar, pra deixar mais Handcliffe pra um terceiro filme. E é um filme que dá um lucro do cacete pro estúdio. Então é um filme que a gente vai ter mais várias continuações, porque ele vai dar lucro, a galera assiste. E assim, se você é fã do filme, não quer saber de história, só quer saber de luta, você vai adorar. Mas se você quer a pessoa que gosta de assistir filme pra saber uma história, pra ver tudo, nem perca seu tempo. Você vai achar uma coisa chata, não vai entender nada e vai ficar mais irritado do que não sei o quê. Porque é isso que o filme me deixou um pouco. Me deixou irritado em alguns momentos. Eu gosto muito de filme galhofa, mas esse foi muita, assim, muita areia pro meu caminho. Eu achei muito ruim ele. E bom, minha nota de 0 a 5 para Mortal Kombat 2 vai ser uma nota. Vou manter o 3. Ele é legal ainda. É um mediano essa nota, mas ainda é aquilo. Falta muita coisa ainda para melhorar. E bom, não esqueça de se inscrever, de dar um Flawless Victor no se inscrever e deixar um Fatality no like e de me seguir nas suas redes sociais, @CNSPR. E até a próxima!